Shalom Aleichem, paz para todos, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre o texto original e do Antigo Testamento e noções de tradução. Bem, à guisa de introdução, gostaríamos de salientar o seguinte: não existe tradução perfeita, por mais próxima que se consiga ao texto da língua original, hebraico, aramaico ou grego. Vale salientar que não existe tradução perfeita. Todas as traduções estão passivas a erros ou limitações. Então, nessa perspectiva, é natural não existir traduções perfeitas. O próprio doutor Edson Francisco de Faria, ele defende justamente este ponto de vista, que não existe tradução perfeita. Em relação aos desafios da tradução, que são inúmeros, poderia aqui citar algumas expressões típicas de um dado idioma, como, por exemplo, o português, a palavra saudade. Um tradutor, para transmitir o sentido desta palavra em um outro idioma, ele vai justamente se deparar com essas dificuldades, visto que só existe na língua portuguesa o termo saudade. Então ele poderá traduzir como sentir falta de, mas nunca, não é? Ele vai de fato trazer todo o sentido do termo saudade na língua portuguesa. Então, desafio, partindo para o texto, no caso do Antigo Testamento, do hebraico. No hebraico existem os chamados hebraísmos, que são expressões idiomáticas. Nós temos as nossas expressões idiomáticas, não é? Todos os idiomas, eles possuem suas expressões idiomáticas. No hebraico nós temos os chamados hebraísmos. Temos o hebraísmo de posse, hebraísmo de poder, hebraísmo de prosperidade, de fartura. Então são vários hebraísmos. O professor, não é? O escritor Bento, no livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada da CPAD, a definição que ele nos traz é a seguinte: são determinadas expressões idiomáticas encontradas nas escrituras que resistem à forma de comunicação específica dos judeus. São chamados de expressões idiomáticas. Citarei aqui, não é? Por exemplo, um hebraísmo de posse e de poder, encontrado, por exemplo, em Ruth, capítulo 4, versículo 7, versículo 8, sobre a questão de lançar a sandália, que envolve lá Ruth e Boaz. Qual era o conceito ali de lançar a sandália, né? De acordo com Deuteronômio, capítulo 25, versículo do 5 ao versículo 9, tirar as sandálias e dar ao parente próximo era uma transferência de direito. Então isto era um hebraísmo, era uma expressão idiomática. O pé, para os hebreus, né, era símbolo de poder. Está lá no Salmo 36, verso 11. O símbolo ele derivava-se do vencedor colocar o pé na nuca do vencido. Então, o pé
ele conotava o poder e domínio sobre alguma coisa. Então, nós aqui estamos fazendo menção a vários hebraísmos encontrados, né, no Antigo Testamento e até no Novo Testamento. Então, é um desafio para um tradutor transmitir esse conceito, transmitir esta ideia, não é? Se você, por exemplo, ler lá o Salmo 23 e o versículo 5, na nossa versão da língua portuguesa, é dito: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas o termo que aparece lá no original hebraico, no Salmo 23 e o verso 5, não é? Vamos ler aqui no texto. Ta'aror defanai shiveterra. Então, o shiveterra é o teu bordão. Então, mesa aqui é bordão, é couro, pois naquela cultura era normal se lançar uma forma de um tapete, né, ao chão, e as pessoas sentavam-se e comiam. Então, essa mesa aqui não é a mesa no conceito que nós temos hoje de uma mobília feita de madeira, com pernas e etc. Não, era justamente o couro que era estendido ao chão. Então, quando o tradutor ele vai de fato se deparar em termos como este em apreço, ele tem que muitas vezes, né, traduzir o pensamento, o sentido de fato da expressão. Então são os desafios pertinentes ao processo de tradução. Vale salientar ainda que há uma diferença entre versão e tradução. A tradução é quando o texto, no caso do que nós aqui estamos nos referindo ao texto bíblico, ele é traduzido diretamente das línguas originais, hebraico, aramaico, grego, que é chamado de língua mãe, para uma língua receptora. Exemplo, a tradução da Bíblia, não é, para o inglês. Então isso aí foi uma tradução das línguas originais para o inglês, chamado de tradução. Um exemplo de versão, quando o texto ele é traduzido da língua mãe, da língua fonte, no caso aqui bíblico, o hebraico, o aramaico e o grego. Aliás, melhor dizendo, no caso da versão, é quando nós traduzimos já, no caso do espanhol para o português. Estamos trabalhando uma versão, no caso. A Bíblia ela fora traduzida para o espanhol. Do espanhol para o português. Então aí nós temos uma versão. O que significa traduzir? Então no livro, né, Noções de Tradução da SPB, a Catarine fala-nos que é reproduzir de maneira mais exata possível o significado da mensagem original de forma natural no idioma ao qual está traduzindo. Então, é reproduzir de maneira mais exata possível e não perfeita o significado da mensagem. Qual é a melhor tradução? Isso é algo bastante subjetivo, né? Alguns preferem as chamadas traduções de equivalência literal e outros preferem as traduções de equivalência dinâmica formal.
ou formal. Lutero, ele falava que os tradutores deveriam manifestar, cultivar as seguintes qualificações: um coração crente, correto, piedoso, honesto, sincero, temente a Deus, treinado, educado e experiente. Lutero, certa feita, ele disse que todo o tradutor, ele é um traidor, por causa dos processos tendenciosos, não é? No momento em que se traduz. Então há essa questão da tendência de se traduzir algo para que isto venha a concorrer, a contribuir com o ponto de vista do tradutor. Então todo tradutor, do ponto de vista de Lutero, ele era um traidor. Tipo de tradução: nós temos a chamada tradução literal, segue na medida do possível a forma da linguagem em que se encontra a mensagem original. A tradução de equivalência literal ou formal, ela procura manter a chamada estrutura gramatical do idioma. Nas versões da língua portuguesa, vamos encontrar a chamada tradução de equivalência literal ou formal, com um português bastante polido, bastante eruditizado. Isso, por vezes, poderá dificultar a compreensão e a comunicação da mensagem em determinados contextos religiosos. No caso, se a Bíblia estiver sendo ministrada para grupos, né, de pessoas recém-convertidas, essas pessoas, por mais um grau intelectual, acadêmico que tenha, pode se deparar justamente com a questão das dificuldades de interpretação no tocante ao significado, ao sentido do texto. Então, esse tipo de tradução, dependendo do contexto, ele pode justamente fomentar estas dificuldades para o leitor. Uma tradução baseada, né, no significado, ela pode trocar a ordem das palavras, seguindo uma ordem mais natural no idioma receptor. Esse tipo de tradução, ela baseada no significado, ela é interessante porque ela consegue contextualizar mais a linguagem e o significado da mensagem. Eu vou tentar aqui trazer um exemplo. Se um tradutor ele chega em um determinado país e que não existe a palavra perdão, então como ele poderá traduzir o significado da palavra perdão se não há dentro daquele contexto cultural o sentido de perdão? Então isso ocorreu em um dado momento. O tradutor não conseguia traduzir a palavra perdão dentro daquela estrutura social, cultural, e saindo para observar os comportamentos, os hábitos, os costumes daquele grupo, né, étnico, ele percebeu que havia em algumas casas
umas mandíbulas penduradas. E ele, então, perguntando a um dos habitantes daquela região por que pendurava-se as mandíbulas nas portas das casas. E naquele momento o habitante falou para o tradutor o seguinte: aqui na nossa cultura, nós penduramos as mandíbulas para passar a mensagem que mesmo depois da morte, nós nos vingamos dos nossos inimigos. E daí o tradutor pegou uma certa passagem, né, lá do Antigo Testamento e traduziu da seguinte maneira, para trazer justamente a ideia do perdão. Ele colocou que Deus não pendura mandíbulas. Então aí ele passou a trazer o significado, o sentido da mensagem de perdão, pois dentro, né, daquele contexto cultural não havia de fato o conceito de perdão. Então dessa forma ele traduziu, não é, a Bíblia desta forma, ainda que no original não esteja escrito que Deus não pendura mandíbulas, mas é quando você trabalha a questão do significado. Você não fica de fato tolhido diante da questão da estrutura gramatical, em que é feita através da equivalência literal ou formal, na equivalência dinâmica a essa possibilidade. Então, a tradução, qualidade, né, de uma boa tradução, ela precisa ser dentro do possível, exata. Não acontece de ser exata de forma perfeita, em função das dificuldades culturais de cada uma estrutura social. Ela precisa ser de fato nítida, objetiva e natural. Alguns conceitos que nós precisamos, né, nos familiarizar. A chamada língua fonte é o idioma que se traduz, e a língua receptora é o idioma ao qual se traduz. Por exemplo, você está traduzindo do hebraico para o português. Então, o hebraico seria a língua fonte ou a língua receptora. A língua fonte, muito bem. E o português seria que língua? A receptora ou a língua fonte? A língua receptora. Ok? Algumas Bíblias traduzidas por equivalência formal. Nós temos a Almeida Corrigida Fiel, Almeida Recebida, Almeida Revista e Corrigida, e algumas Bíblias mistas, traduzidas de equivalência dinâmica e formal. Temos no português Almeida Revista Atualizada, Almeida Edição Contemporânea, Almeida Revista de acordo com os melhores textos e Almeida Século XXI. Algumas Bíblias traduzidas por equivalência dinâmica. A chamada NVI, Nova Versão Internacional, a Mensagem, e algumas Bíblias traduzidas por paráfrase. Nós temos a Nova Tradução, na linguagem de hoje, conhecida como NTLH, a Bíblia Viva. Particularmente, eu aprecio mais, no caso, no que diz respeito à comunicação de uma mensagem para grupos específicos, para o culto público, como se diz, Bíblias traduzidas por paráfrase, tipo a própria Bíblia Viva. Eu acredito que o sentido da palavra
a transmissão, ela de fato torna-se mais aplicável, e o sentido ele torna-se mais acessível com este tipo de tradução. Algumas versões que são conhecidas por siglas, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, a ARC, né? A ARA, Almeida Revista Atualizada, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, a NVI, Nova Versão Internacional, a NTLH, Tradução na Linguagem de Hoje, e aqui algumas versões antigas. Você tem a chamada LXX, conhecida na língua grega como Septuaginta e no português Septuaginta. Ela teria surgido aproximadamente no século III a.C., aproximadamente no ano 250, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo. A sua linguagem, a linguagem utilizada, o idioma utilizado na Septuaginta era justamente o grego koiné, o grego popular, o grego comum. E o uso, ela fora utilizada pelos judeus, principalmente aqueles que viviam nos chamados centros helenísticos, aqueles lugares onde predominava a cultura helênica, ou seja, a cultura e o idioma grego, assim como aconteceu com os judeus lá do exílio babilônico, onde o hebraico ele entra em desuso para ser utilizado justamente o aramaico. Então ocorre do mesmo modo nos centros helenísticos. Os judeus eles passaram a falar justamente o grego koiné. Isso no período do Alexandre o Grande. Temos também as chamadas traduções do Pentateuco, dos profetas, dos livros históricos, os chamados Targums. O termo Targum, ele vem do hebraico, que significa tradução. Mas na prática, eram justamente comentários. Comentários, paráfrases do Pentateuco, dos profetas, dos livros históricos. Inicialmente eles foram escritos no aramaico. O chamado Targum de Onkelos, que ele de fato se ateve em comentar o Pentateuco. Ele foi um prosélito do judaísmo, um gentio que se converte ao judaísmo, tinha de fato uma grande admiração pela literatura hebraica, e ele de fato vai promover várias paráfrases, comentários do Pentateuco, e ele é datado do ano 60 a.C. Certamente Paulo utilizou esse Targum lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, quando o apóstolo ele menciona 2 sacerdotes ou magos que teriam resistido a Moisés lá no período da escravidão do Egito, quando Moisés lança lá a vara e a vara se transforma em uma serpente. Então, essa informação, certamente, o apóstolo, ele teria extraído do Targum de Onkelos, ok? Então, não foi um processo de revelação aí. Foi um trabalho de pesquisa. O chamado Targum de Jonatas ben Uziel, filho de Uziel,
é mais uma paráfrase dos chamados profetas. Então esse Targum ele contém os chamados livros históricos do Antigo Testamento, bem como os livros dos profetas. A cópia mais antiga, né? Ou ele é datado, melhor dizendo, no ano 30 antes de Cristo, e suas cópias mais antigas são datadas de 500 depois de Cristo. Temos também a Peshitta, que foi justamente uma versão para o siríaco, e a chamada Bíblia de Ofilas. Ele foi feito escravo e depois ele se converte, conhece o Senhor Jesus e começa um trabalho de tradução com aquele povo conhecido como os godos, pertencente aos grupos dos chamados bárbaros, e ele faz justamente uma tradução para os godos, omitindo, né, o livro de Josué e de Juízes, que retrata muito o contexto de guerra. Como os godos era justamente um povo voltado muito para a questão da guerra, um povo guerreiro, né? Então o Filas ele omite na sua tradução esses livros, porque eles trabalham justamente o contexto de guerra. Temos a tradução para o latim, conhecido como Vulgata, fim do século IV, início do século V, feita por Jerônimo a pedido do Papa Damásio I. E aqui nós temos algumas traduções para o inglês. John Wycliffe, século XIV depois de Cristo, William Tadley, século XVI depois de Cristo, a Bíblia de Genebra, a de King James e a Good New Bible. No espanhol nós temos a Bíblia del Osso e a Deus Rabra Roy. Alguns termos conhecidos dentro do mundo acadêmico: o chamado texto majoritário, o texto do Novo Testamento, conhecido como o texto de Erasmo, ele passa a ser conhecido como o texto majoritário, o texto recebido, o chamado texto crítico e o chamado texto diplomático. A Bíblia hebraica Stuttgartense da SBB, ela é identificada como um texto diplomático, pois ela fora produzida ou originada justamente de um único manuscrito do Antigo Testamento, conhecido como Códice de Leningrado. Então, o Códice de Leningrado, ele foi justamente o espelho para que a Bíblia hebraica Stuttgartense então fosse produzida. Nós temos nesta Bíblia chamado aparato crítico, onde aparecem informações sobre as chamadas variantes textuais, as chamadas rapax legomena, as palavras que só aparecem uma única vez em todo o Antigo Testamento. É bom que seja dito nesse momento que a Bíblia hebraica ela possui cerca de 8.000 palavras, onde 2.000 palavras só aparecem uma única vez em todo o Antigo Testamento, chamadas rapax legomena. Então, a chamada Bíblia hebraica Stuttgartense, ela justamente nós encontramos esses registros desses termos, tanto na chamada Massora Parva, que encontra-se nas margens verticais do lado esquerdo
das páginas das Bíblias hebraicas Stuttgartensias. Ok? Um abraço a todos, Lehitra Ot, e até a próxima aula, querendo Deus.